Bom dia, bom dia. O PVM Café está no ar, online, ao vivo, em tempo real, para Criciúma, região, estado de Santa Catarina, Brasil, todo o planeta, pelas vias da internet, buscando alcançar você dentro de uma mensagem que venha qualificar o seu dia. E se a mensagem qualifica o seu dia, sua história qualifica e tudo possibilita em você. Não só a possibilidade de tudo conquistar, que é a meta maior da trajetória de projeto e propósito na existência de cada um, mas, sobretudo, a objetividade daquele que tudo criou de conquistar o seu coração. Pois Deus, aquele que faz resplandecer a sua estrela pela manhã, pela qual é o sol e traz luz para a gente num dia cinzento como o de hoje, pois o dia amanheceu cinzento, nublado, obscuro, mas claro, onde a luz prevalece sobre as trevas, colocando em evidência o propósito, o projeto e a manifestação divina de um Deus todo-poderoso que nos contempla com a luz para visualizarmos a todas as possibilidades que no dia a nos realizarmos com tudo isso e vivermos uma vida melhor. É bom, é muito bom estar com você aqui nesse tempo, compartilhando a cada momento dentro dessa hora que a gente tem tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus realiza e tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Temos vivido essa nova fase dentro do PVM e vivido um excelente tempo em relação a isso. A participação de todos aqueles que colaboram com o nosso trabalho nesse tocante tem sido um fator preponderante para a gente obter um padrão que a gente considera de sucesso em torno dessa proposta que é muito mais do céu do que nossa propriamente dito, nos fazendo então instrumentos daquilo que a proposta propõe. E toda proposta é filha de um propósito. Apesar da proposta ser a filha de um propósito, a proposta jamais pode ser maior do que o propósito. Eu quero falar isso para você norteado em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo de Nazaré foi tentado pelo diabo. O diabo fez inúmeras propostas para Jesus. No entanto, havia em Jesus um propósito. As propostas do diabo eram para satisfazer os desejos que naturalmente em Cristo havia. O que me chama a atenção é que depois de 40 dias e noites no deserto perecendo, ele teve fome porque estava de jejum d'água e do pão. E a primeira proposta do diabo foi: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. O diabo sempre faz propostas tentadoras em cima das fraquezas que estamos a viver num determinado momento. Peraí. Vamos ler a base. Eu confesso para você que não era isso para hoje de manhã PVM, era outra coisa. Mas eu estou no movimento do Espírito aqui, e se você está no movimento do Espírito comigo, em tempo online ou em qualquer outro tempo que você acessa PVM Café, você vai ser tão edificado quanto eu estou sendo, né? No momento que eu chamo agora, mas se o agora meu é exatamente 7h35 alguma coisa, não interessa qual é o agora seu, interessa que o nosso Deus é um Deus onipresente, é um Deus de todo tempo, que a todo tempo e momento se manifesta. E eu estou começando o PVM hoje diferente daquilo que eu imaginava começar. Eu imaginava começar de uma forma diferente, mas diferente comecei para que eu possa contemplar aqueles que já estão comigo desde cedo. Que já não são poucos, já está batendo a casa dos 60 aqui, subindo, né? E aí a gente vai contemplando tudo isso que Deus é, tudo isso que Deus tem, tudo isso que Deus faz. Me permita fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso ele teve fome.
Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória que neles havia. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ao final de um ciclo de 40 dias, mais um dia se manifestou. E é no compêndio, na construção, no andamento de um dia que se consolida o maior propósito de todos os dias. No 40º dia, no dia 40, o propósito estabelecido durante o período desse tempo haveria então de ser procedido com êxito ou com perda. Todos os dias saímos para efetivar um propósito que se consolida ao final de um ciclo que traz um resultado de conquista. Todos os dias você acorda pela manhã cedo, parte para suas necessidades pessoais, toma um café quando dá tempo, sai na sua correria, trabalha por 8 horas diárias, mínimo dentro do padrão CLT brasileiro, e ao final dos 30, com a somatória dos 5 que caracteriza o próximo dia útil, dá praticamente 35, quando não 40 dias dá, e você é assalariado. E você recebe a sua paga. No entanto, dentro dos dias que você busca o propósito, você é tentado por forças contrárias que tentam bloquear a conquista. Sempre há forças contrárias no dia a dia nosso, procurando tirar a força do propósito que em Deus há para nossas vidas. Sempre há essa intenção, sempre há esse querer, sempre há esse objetivo. Olha, tá vendo alguma coisa aqui? A técnica tá replicando aqui. Ok, sempre há um objetivo, aonde Deus quer fazer algo pleno, magnífico, concreto. É quando o diabo entra e procura atrapalhar você. É onde o diabo entra e procura criar uma confusão na sua vida, na sua trajetória e no querer de Deus para a sua história. Cristo Jesus era exatamente aquele que fazia tudo o que dizia e dizia tudo o que fazia. Jesus Cristo de Nazaré é aquele, queridos, que tem um conjunto das experiências que nós vivemos dentro do diário nosso, conforme o diário que primeiro foi nele, pois ele é antes de tudo aquilo que fosse. E aí então estamos aqui em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, para aprender lições primordiais para ter um dia e, consequentemente, dentro do dia, uma vida melhor, porque para viver o dia tem que estar vivo na vida. E o versículo 1 de Mateus 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. O que me toca é que muitas vezes Deus nos coloca em desertos para sermos tentados pelo diabo, a fim que aflore definitivamente tudo o quanto Deus diz a nosso respeito. As tentações não são para nós cairmos, as tentações são para nós nos mantermos em pé em torno delas.
O Espírito Santo muitas vezes nos coloca em situações constrangedoras, em situações inimagináveis, não para nos derrubar. A tentação para derrubar o Espírito Santo, para provar, e a glória de Deus para consolidar o que Deus é em nós neste dia. Toda espécie de tentação contra a sua vida hoje não fará você cair, pois eu estou aqui para proclamar uma palavra de vitória, para que você tenha um dia melhor e viva o dia segundo o padrão da glória e não somente da trajetória secular que nele há. Jesus é lançado no deserto. Talvez no dia que eu chamo ontem e no dia que hoje você por um instante seja lançado ao deserto. Talvez você seja tentado a colocar um valor a mais na nota e a extorquir do seu padrão, do seu patrão, quis dizer eu, alguns reais no horário do almoço. Talvez você seja tentado a olhar para a sua secretária e quando o telefone toca e você identifica qual é o fornecedor, aquele que você não quer atender, você diz para ela mandar dizer que você não está e você está exatamente à frente dela. Talvez você seja tentado a levantar um dos dedos centrais da mão numa sinaleira quando alguém cortou você de uma forma muito equivocada. Talvez você seja tentado não somente a chamar a atenção da sua filha, mulher do lar, mas espancá-la porque você está irritada com inúmeras situações e sobre ela se manifesta o seu desabafo. E talvez muitas outras tentações estejam encarando você do dia de hoje, procurando fazer que por fim você viva o propósito de Deus semelhante por fim Cristo viveu, conforme Mateus 4, e você perca a bênção. Mas a palavra de Deus está sendo liberada para você com força, alegria, fé, integridade, honestidade e espiritualidade, ao ponto de você ter uma vida melhor, no melhor do dia que eu chamo hoje, vencendo as tentações e prosseguindo firme e avante nas provas para viver o propósito maior, que é o de Deus para a sua própria vida. E Evangelho de Mateus 4:2, Jesus tentado no deserto diz, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites porque ele precisava fazer a vontade do Pai. E quem fica 40 dias e noites sem comer e beber, ao final dele não pode estar com a barriga cheia, né? Tem que ter fome. O que me toca é que no secular dessa vida a gente tem fome de tudo. E muitas vezes não tem fome de Deus. Por que você está sentado tomando um café agora? É porque você está tendo fome. Não é aquele mesmo padrão de fome que você vai ter às 12 horas, mas você já acorda com a necessidade de comer alguma coisa. Há pessoas que não conseguem nem sequer jejuar pela manhã, porque se não tomarem essa xícara de café e esse pedaço de alguma coisa, tem dor de cabeça, tem reações que impossibilitam ela de ter uma produtividade no dia. Deus nos chama para ter uma vida melhor, e para ter uma vida melhor em Deus e com Deus, também precisamos ter fome de Deus. Jesus Cristo, em uma das suas bem-aventuranças, diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Muitas vezes a injustiça humana impera sobre o homem, porque ele não se lança na justiça divina. Quando você se lança na justiça divina, você não sofre os resultados demoníacos da injustiça humana. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Como dizia o poeta. Em que você tem se atido? Em que você tem buscado? Você tem tido fome de Deus? Você tem tido fome da palavra de Deus? Você tem tido fome de uma oração? Você tem tido fome de uma transformação no seu próprio caráter, a fim de se alinhar aos princípios de Deus e não somente cumprir as leis humanas, mas sobretudo viver segundo o padrão da lei e da graça de Deus? Porque ter fome é inerente ao ser humano. E nós não somos só matéria, nós não somos só uma alma e um corpo. E assim como espírito, sobretudo, somos, temos que ter fome das coisas que alimentam o espírito. Quando nós tomamos, como você está aí tomando seu café, você está aí alimentando o seu corpo. Mas você precisa alimentar o seu espírito para que você possa vencer as tentações do dia e, segundo o padrão de Deus, alcançar conquista e
e vitória. Mateus 4,3 diz, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu quero informar uma coisa muito interessante para você no PVM Café para uma vida melhor desta manhã. Você é filho de Deus. Dá um amém aí, dá um amém para mim aqui nos comentários. Você é o filho de Deus. Declare para você mesmo, eu sou um filho de Deus. Dá um retorno para mim aí, como se nós estivéssemos no culto. Eu quero dizer uma coisa para você, você é filho de Deus. Perceba no capítulo anterior, eu não vou ler, só vou dissertar. No capítulo anterior, João Batista batizou Jesus. E os 2 últimos versículos do capítulo 3, a Bíblia diz que João imergiu Jesus nas águas, o afundou no determinado nível, o trouxe de volta das águas, o céu abriu. O céu abriu, uma luminosidade de foco no Jordão, centrou-se em Jesus de Nazaré e João Batista, e uma voz de trovão que ecoa da eternidade disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora o diabo pergunta para Jesus no capítulo posterior, a saber, Mateus 4:3, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. O diabo quer ferir a tua identidade. O diabo fica perguntando de quem tu é filho, sabendo já ele quem é teu pai. Ele quer fazer com que você esqueça que você é filho e perca o padrão da herança que você já tem. Uma herança de santidade, uma herança de bondade, uma herança de justiça, uma herança de espiritualidade, uma herança de conquista, uma herança de um favor divino que transpõe toda a necessidade humana e se torna possível todas as coisas nele, através de você mesmo. Porque todas as coisas foram possíveis em Cristo, pela uma ação de Deus, mas através de Cristo, porque Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada para você sem a sua participação naquilo que Ele faz. E Cristo era filho de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus pela obra do nosso irmão, Cristo Jesus, o nosso Senhor. O diabo tentou ferir a identidade de Jesus. Deus já tinha dito, não, esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Eu quero ensinar outra coisa importante para você. O Espírito Santo lança Jesus no deserto. Parece isso ser meio estranho, contraditório. Parece isso ser uma maldeza, mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma maldeza, eu quero dizer uma maldade. E que português é esse? Parece que isso é uma maldade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode lançar você no deserto, mas não lança você sem a identidade dele e muito menos sem o seu amor. Muitas vezes nós, como pais, queremos evitar alguma coisa na trajetória da história dos nossos filhos. Não queremos permitir que eles entrem em algum deserto, mas eles precisam passar por lá para que haja um crescimento e uma consolidação de tudo aquilo que é propósito e critério educacional nosso. Lance ele no deserto e lance sem medo, mas por favor, não deixe ele lá sem o seu amor. Não lance seu filho nos desertos desta vida sem que ele saiba que está lá sendo provado com dificuldades, mas superando tudo isso, primeiro porque ele sabe que é filho teu, segundo porque ele sabe que ele está banhado pelo seu amor. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, para termos uma vida melhor, precisamos aprender que o diabo sempre nos tenta exatamente no ponto que um dia ou que hoje nós somos mais fracos. Perceba que depois de 40 dias e noites, tendo ele jejuado, a Bíblia diz que ele teve fome. O diabo se apresenta diante de um homem faminto e tenta-lhe dizendo, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. É naquilo que a gente caiu que o diabo vai nos tentar diariamente. Se você caiu no pecado da prostituição, o diabo vai lhe tentar pela pornografia. Se você já caiu no pecado do alcoolismo, o diabo vai te tentar por uma garrafa de 600 ml. Se você é tentado por não ter um procedimento adequado nas palavras, o diabo vai irritá-lo para que você diga palavrões e se perca no que disse, perdendo a característica de quem você é, a saber, um filho de Deus. Esteja atento para que as tentações diárias e aquelas
do dia, pelo qual eu chamo hoje, não levem você a cair naquilo que não é a proposta de Deus. Mas a palavra de Deus é linda. Jesus Cristo, ele tem sempre uma resposta. O que me chama a atenção é que você, no Espírito Santo, vai ter sempre uma resposta. Jesus está no deserto, tentado pelo diabo, interrogado constantemente e sempre com uma resposta precisa. Deus vai ajudar você a dar respostas no dia de hoje, no dia que eu chamo a partir de hoje, a saber, qualificando os seus dias que vêm por consequência, fazendo da sua vida uma vida melhor. Você sempre terá uma resposta. E a resposta de Cristo está no versículo 4, em torno do questionamento que o diabo fez no 3. E diz assim a palavra de Deus, estamos em Mateus 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não viva só do pão. Não viva só para o pão. Não trabalhe só para ganhar dinheiro. Trabalhe para se realizar. Não trabalhe somente para ficar rico. Trabalhe para cooperar. Eu quero informar uma coisa para você que é um empresário, um microempresário, que tem pessoas debaixo da sua sujeição. Logo, tais pessoas lhe tornam funcionários seus. Evidentemente que essas pessoas serão ferramentas para que o seu negócio vá bem e você ganhe dinheiro. E tudo isso é lícito, está dentro da legalidade da terra e dentro da legalidade do céu. Mas faça do seu trabalho uma missão. Pare e pense quantas pessoas direta e indiretamente são abençoados pela sua expertise, pela sua inteligência, pelo seu empreendedorismo. A pergunta que não me cala é: não seria, pois, isso Deus? E as crianças influenciadas por você, professor? E as pessoas que colocaram a camiseta que você costurou, costureira? E as famílias que foram beneficiadas com a higiene, porque você recolheu o lixo no portão da casa deles, ó lixeiro. E aqueles que estão celebrando debaixo de um teto, porque você, pedreiro, junto com o servente, edificaram essa casa. E as inúmeras profissões que têm por resultado benefício para a vida do outro através da sua. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é que dá vida para o homem. E não necessariamente aquilo que alimenta o corpo do homem. Pois se não fosse a palavra de Deus liberada, o homem não teria o alimento. Pois foi através daquilo que Deus declarou no Gênesis que se criou todas as coisas. A partir do momento que Deus disse, haja luz, a luz houve. A partir do momento que Deus disse, haja ervas, a terra as suas ervas produziu. Tudo se criou por aquilo que Deus declarou. Então não adianta, nada daquilo que não saiu da boca de Deus haveria de sustentar o homem. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que está saindo da boca de Deus é boca minha, para a vida sua, no tempo que eu chamo agora. Temos uma vida melhor em Deus. Estou feliz, estou empolgado. Você, como é que você está aí do outro lado? Você está feliz, você está empolgado, você está recebendo? A resposta de Deus para o diabo, Mateus capítulo 4, versículo 5 diz: então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o alto do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito, tomar-te-ão na mão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Eu não gostaria de dizer o que eu vou dizer, mas tem que ser dito. Ainda ontem, você que está olhando para mim agora, pensou em se matar. Pensou em se jogar do alto do templo e dar cabo na tua vida. Tentou fazer algo para ver se solucionava tudo aquilo que tu não encontrou razão de ser e nem resposta. O diabo agora tenta Jesus a subir no alto de um prédio e se lançar lá abaixo, porque estava escrito que aos anjos se daria ordem a respeito dele. Muitas vezes você, na demanda da vida, quer chutar o balde, quer desistir do projeto, quer se matar e matar tudo, quer desfazer tudo, quer acabar com tudo. Deixa eu falar uma coisa importante para ti, meu amigo, meu irmão, igreja. Deixa eu falar uma coisa para ti. Não tentarás ao Senhor teu Deus.
Deus em Cristo trouxe uma resposta para o diabo e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não faça a vontade do diabo. A vontade do diabo é que você define você mesmo e define tudo aquilo que você faz. A vontade do diabo é que você não consiga cumprir o propósito. Mas a vontade de Deus é que você alcance o êxito. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 8 diz, novamente o transportou o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo tem muito para te oferecer. O diabo tem muito para te dar. Belas mulheres, muita riqueza, grandes viagens. E no pacote daquilo que ele te dá, ele também insere uma alteração de comportamento, tirando o fruto da originalidade divina pela qual tu fosses criado. Então ele traz a vaidade, ele traz junto desse pacote a arrogância, a prepotência, o achismo. Você se paga. E você sai fora de um equilíbrio. O diabo tem todas as coisas deste mundo. O diabo tem todos os reinos desse mundo para lhe oferecer. E de imediato ele lhe dá, ele lhe entrega. Basta você fazer o que o dito popular todo mundo conhece, a saber, vender a sua alma para o diabo. E quando o diabo compra a sua alma, o espírito veio no pacote. E você tem glória na terra e trevas na vida eterna. O diabo está aí para oferecer muita coisa para a gente. E nem tudo aquilo que vem para a gente é de Deus. Ou seja, nem toda porta que se abre é para a gente entrar. Então, nem toda porta que se fecha é para a gente abrir. Então se faz necessário estar atento, sensível às tentações do diabo e cheio do Espírito, caminhar essa trajetória do dia, sensível às tentações malignas, a fim de viver as plenitudes divinas. Então o diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Disse-lhe Jesus, Mateus 4,10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo oferecia para Cristo todos os reinos deste mundo. O diabo estava querendo vender para o dono. O que me chama a atenção é que o diabo estava querendo dar para o dono. O diabo estava querendo entregar para Jesus todas as coisas que já eram de Jesus como se fossem dele. Eu estou tentando passar uma coisa importante para você. Todas as coisas já são de Deus. O diabo não tem nada. A tentação é sempre um engano. Jesus estava aqui vivendo um tempo de tentação. A tentação é um engano. Por favor, não faça um esforço enquanto cristão para ser o que você já é. Viva o que você já tem. Simples, basta fazer a vontade do Pai. Muitas vezes é preciso ir lá e tirar das garras do inimigo aquilo que na verdade nunca ao inimigo pertenceu e nosso é de direito por posse. Você precisa tomar posse das coisas que são suas. Você não é doente, você pode até estar, mas você não é. Ninguém nasceu com um problema no rim, no fígado, com febre, sei lá que tipo de enfermidade possa estar incomodando você nesses dias, e muitas vezes você diz que, esta é a minha enfermidade, essa enfermidade é minha, nada disso é teu. Cristo te dá saúde. Para viver uma vida melhor é preciso ter fé, é preciso ter proclamação, é preciso ser boca profética, é preciso desenvolver a fé e crer no que diz a palavra de Deus a respeito de cada um de nós. Eu quero informar uma coisa muito importante para ti, a fim de que tenhamos uma vida melhor. Todas as perguntas de Mateus 4 foram perguntas oriundas da própria natureza do diabo. Mas todas as respostas foram da própria natureza de Deus, pois cada resposta de Cristo é a repetição de versículos que estão no livro do Êxodo.
Jesus Cristo respondeu o diabo, não com as suas palavras, mas com as próprias palavras de Deus. Faça da palavra de Deus um manual de orientação, de instrução, de conduta, de vida para a sua vida, que você vencerá o diabo e suas tentações e alcançará uma qualidade de vida melhor. O diabo estava dizendo, olha, eu te dou tudo, mas tu quer dar tudo para aquele que tem tudo. Então Jesus Cristo de Nazaré falou, não, eu não quero nada do que tens para me dar. Uma outra situação importante, você não pode aceitar nada daquilo que o diabo vai lhe oferecer, porque não vai produzir o resultado que você espera. Não vai produzir aquilo que você anseia, não vai produzir a essência daquilo que você necessita. Porque Deus está no controle de todas e em todas as coisas. Então perceba o que nos diz a Bíblia, 10 e 11 de Mateus 4, estamos ministrando você em torno da tentação de Jesus, para que você tenha não somente um dia melhor, mas uma vida melhor obtenha pela quantidade de dias mescladas, temperadas com a palavra, com a glória e com o Espírito de Deus. Mateus 4, 10 e 11, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega antes e muito menos depois chega. O que me chama a atenção é que lá em cima o diabo sugere, te joga do alto do templo, que os anjos virão e te abraçarão, porque está escrito, aos anjos darás ordem a teu respeito. Por que os anjos não vieram naquela hora? Sobretudo porque Jesus não caiu na tentação. E agora o diabo continua tentando. E Jesus dá um ponto final à tentação que iniciou. Eu quero informar uma coisa para você. A tentação tem 3 estágios. Início, meio e fim. Eu quero informar uma outra coisa para você. O diabo sempre tenta, mas nunca fez. O que me chama a atenção é que o diabo não faz nada. Ei, existe aí um pastor querendo inocentar o diabo? Não, muito antes pelo contrário. A Bíblia diz, e não vos conformeis com as obras infrutíferas do mal, antes condenai-as, segundo aquilo que está escrito no livro de Romanos. Mas o diabo, dentre as especificações que a Bíblia o denomina, uma delas é que ele é o tentador. O que é um ser tentador? É aquele ser que sempre tenta, no entanto, nunca faz. Alguém vai, pega um revólver de qualquer calibre, mata outra pessoa e ao ser capturado depois da fuga diz, foi o diabo quem fez isso. Não, o diabo não fez nada. O diabo lançou um alto nível de padrão de tentação na vida desse indivíduo que ele disparou a arma. Quem disparou a arma? O diabo? Não, o indivíduo. É muito interessante você prestar atenção na tentação e quando cair nela não culpar o culpado. Mas, lamentavelmente, você passa a se fazer parte da obra do culpado. E se não se arrepender, vai se tornar condenado. O diabo ofereceu tudo para Jesus e Jesus não quis nada do diabo. Pare e pense por um momento até que ponto na trajetória dos seus dias você tem cedido a tentações que caracterizam ações do diabo em você. Por favor, pare e pense nisso, para que você possa, então, proceder de forma diferente segundo o padrão que está sendo proposto nessa hora e, consequentemente, e evidentemente, e naturalmente ter uma vida melhor. Então o diabo o deixou, o diabo foi embora. Eu estou encerrando o PVM de hoje falando algo para você muito interessante. Não era um demônio qualquer que se apresentou a Jesus no deserto. Foi o próprio Lúcifer, personificado, olho a olho, frente a frente, face a face. Mas Jesus, pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo entendimento na palavra de Deus e pela convivência com a palavra de Deus, conseguiu superar as tentações e mandar embora o diabo. Então, chegaram os anjos e o serviram. Eu declaro que no dia que eu chamo hoje, os anjos vão chegar
e vão servir você. Você haverá de superar as dificuldades, você haverá de superar as tentações, os anjos virão e servirão a você e, consequentemente, você terá uma vida melhor. Queridos, é muito bom estar com você. É muito bom logo de manhã cedo poder partilhar com você das coisas de Deus. É muito bom logo de manhã cedo poder viver com você essas manifestações da palavra. Eu não sei se você tem percebido. Hoje estamos na nossa 6ª edição do PVM Café. E eu não sei se você tem percebido os insights de Deus aqui. O quanto Deus tem se revelado. Quanta profundidade naquilo que o Espírito Santo nos leva a ministrar. Evidentemente já tenho maturidade para entender que essa não é uma glória humana. Pois eu não tenho inteligência para tudo aquilo que eu digo. Mas o Espírito Santo que em mim habita e em ti também testifica que eu e você somos filhos de Deus. E nessa trajetória de espiritualidade segundo a proposta cristã, viver melhor se torna algo inevitável, a não ser que você passe a chave nas portas do seu coração e bloqueie a entrada daquilo que está sendo liberado. Eu fico na expectativa que no dia de hoje você vença todas as suas tentações e ao final do dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, tenha a percepção clara que os anjos de Deus vieram, serviram, cuidaram, abençoaram a sua vida e efetivaram o propósito maior PVM Café, ou seja, você viver sempre uma vida melhor. Vamos orar juntos? Antes de orar com você, eu só quero atualizar a agenda da Senge, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém Igreja, aqui em Criciúma. Estamos hoje findando o nosso período de oração, que antecede a nossa conferência de Páscoa, que tem início no domingo. A nossa conferência de Páscoa se inicia domingo, 18 horas, com os cultos domingo, segunda, terça e quarta. Adentramos a Semana Santa, celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e viveremos dias de muita manifestação de glória, em porção triplicada daquilo que foi na celebração de verão. No entanto, de forma antecipada temos vivido tempos maravilhosos aqui nessa semana de oração nossa, que finda hoje, a partir das 19h30. Eu conto com a sua participação. Vá também no nosso Instagram, esteja aí partilhando das nossas redes sociais e fique atento, porque no dia 30 de abril estaremos com o nosso batismo nas águas. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, venha, faça o curso e no curso você vai decidir se vai se batizar ou não. Traremos maiores informações ao longo da semana. O PVM retorna na próxima segunda-feira, 7h30 da manhã, sempre ao vivo, trazendo um pão fresquinho do céu para a sua vida. Onde você estiver agora, se você estiver no seu automóvel via Bluetooth, se você estiver diante de um computador de mesa, de um notebook, de um tablet ou de um smartphone, se você está me vendo além de ouvindo, e se você está somente ouvindo sem ver, eu quero dizer uma coisa para você, essa oração vai fazer uma grande diferença na sua vida e no seu coração. Pai de amor e graça, muito obrigado por todo o teu amor e carinho. Muito obrigado porque eu estou convicto que tu estás aqui e ali, exatamente no tempo que eu chamo agora. Quer seja em qualquer momento que o coração estiver aberto, alcança a graça de viver o favor do divino. Obrigado, Pai, porque depois aprendemos hoje como Jesus fez para superar as suas tentações e viver aquele dia ruim como o melhor dia da sua vida. Enfim, Pai, nada impede que o Teu propósito se cumpra em nós. Quando cumprimos a Tua palavra, satisfazemos o Teu desejo e damos testemunho daquilo que Tu és em nós. A Ti seja todo louvor, toda honra e toda glória, e que a nossa história se projete em todo carinho e em todo o Teu amor Teu. Contempla e abençoa todas as pessoas que aqui me ouvem e veem agora, em nome de Jesus. Amém. Hoje as conexões estão altíssimas. Eu não tenho a mínima condição de mandar abraço para todo mundo, porque eu estou vendo aqui a média está altíssima de conectados. Mas eu preciso mandar um abraço especial à irmã Cleia, uma pessoa amada, querida, cheia do Espírito Santo, dotada assim de uma simplicidade constrangedora.
Quando a vejo, tenho um desejo intenso de abraçá-la, de beijá-la, de dizer o quanto a amo, pois ela reflete o amor de Deus, exalando na sua simplicidade tudo aquilo que a natureza divina pode ter dentro da vida de uma pessoa. Feliz aniversário, irmã. Hoje é o teu dia, não vou dizer a tua idade, porque não se diz idade de mulher, mas um feliz aniversário. Que Deus te abençoe sobremaneira, assim como a todos aqueles que aqui estão, Deus tem abençoado. O PVM Café de hoje fica por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos juntos a partir das 7h30 da manhã. E eu conto com a sua participação hoje, na Senge, 19h30, para que estejamos orando e buscando a face de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo PVM. Um beijo gigante no coração. Fiquem na paz do Senhor.